Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, que vai nos dizer assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiramente fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Pregar no livro de Apocalipse é algo desafiador, porque este livro é o livro da revelação. Ele vai nos mostrar o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Pregar neste livro aqui é uma demanda maior do que os outros livros. Não que os outros não sejam tão importantes quanto ele, mas a pessoa que está falando dele tem que saber o que está dizendo. E nesta manhã, o Senhor Deus colocou no meu coração esta palavra, que fala sobre o novo céu e a nova terra. E a gente vai em alguns minutos aqui entender o que é o novo céu, o que é a nova terra. A Bíblia vai dizer que existia um homem que chamava João, o discípulo de Jesus Cristo, e todos os discípulos aqui já estavam mortos. Uns morreram decapitados, outros morreram com a espada, outros morreram com flechada, outros foram arrastados pela cidade, outros morreram de cabeça para baixo crucificado. E cada um dos discípulos de Jesus Cristo teve um fim que ficou na história. Só sobrou este discípulo João. Neste tempo aqui, o imperador, ele queria também fazer um marco na história dele, porque todos aqueles governadores, os imperadores que veio antes dele, mataram os discípulos de Jesus de uma forma para que todos se lembrassem. E ele também queria colocar o nome dele na história. Este imperador, ele, sabendo que João estava falando acerca do reino de Deus, foi o único que restou dos discípulos, e muitas pessoas iam ter com ele, e ele falava acerca do reino de Deus, a experiência que ele viveu com Jesus, porque ele andou lado a lado com Jesus. João tinha bagagem, tinha testemunho para falar a qualquer pessoa, porque ele viveu do lado de Jesus Cristo. E aqui este imperador agora, ele vai e manda trazer João. João agora está ali diante dele e ele pede para que João não fale mais de Jesus, para que João negue Jesus. João não aceita essa proposta. A Bíblia vai dizer que ele pega uma bacia
um tacho e ali coloca azeite e ali bota para ferver, para borbulhar aquele azeite ali no fogo, e ali ele vai e coloca o velho João ali dentro daquele tacho. A Bíblia vai dizer que aquele azeite não teve poder nenhum para queimar sequer um fio de cabelo de João. Então, naquele tempo, os homens que ele pegavam e queria matar de alguma forma, e aqueles homens não morriam, como enforcava, botava em uma árvore, e aqueles homens ficavam se batendo ali, e a corda e o galho quebrava. Eles diziam que era uma espécie de semideus, e colocavam numa ilha chamada Patmos, a ilha de Patmos, e jogaram João ali. A Bíblia vai dizer que quando jogaram João ali, naquela ilha isolada, com aqueles homens sanguinários que de alguma forma eles não conseguiam matar, João vai ter uma experiência. Ele vai dizer que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele começou a ver as coisas que lá no céu existia, e ele começa a escrever. A Bíblia vai dizer que um anjo disse para ele, uma voz disse para ele: João, tudo que você vê, escreve. João relata sobre as cartas das igrejas. João relata sobre o livro dos 7 selos. E agora aqui, já quase no final do livro de Apocalipse, João vai relatar sobre o novo céu e uma nova terra. Olha que interessante, João vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha que João vai falar aqui: eu vi um novo céu. E a Bíblia vai dizer que João vai dizer: a santa cidade é a esposa de Cristo, a igreja, bem como a residência dos santos. João vai nos relatar, vai nos dizer que ele viu tudo, um novo céu e a nova terra, diferente do que ele vivia. E ele vai continuar dizendo: e eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. Observe que ele vai dizer que viu uma santa cidade e uma esposa de Cristo, que ele está se referindo à igreja. Uma santa cidade e uma nova Jerusalém. A igreja que aqui na terra passava por muitas perseguições, agora ele está dizendo que tem uma igreja, uma santa cidade lá no céu, que está louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. João continua dizendo que ele viu uma nova Jerusalém e que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu noivo. Olha, a gente pode parar para analisar e ver aqui como é que uma noiva fica assim, se preparando para casar com o seu marido. Ela vai e veste aquela roupa bonita, né? Faz aquele penteado, bota aquela maquiagem, bota um sapato bonito, e ali ela fica toda alegre. Ele aqui está comparando a noiva como a igreja, que somos nós, e o marido como Cristo. E a igreja e Cristo faz um relacionamento como se tivesse, que é ligado um com o outro. Jesus Cristo é ligado com a sua igreja. A igreja que eu estou falando aqui não é agora essa igreja de um templo que nós nos reunimos e vamos ali adorar, viver em comunhão nas quartas, nos domingos e nos cultos da igreja que nós vamos. Mas a igreja que está falando aqui somos nós, que nós temos que estar ativada, como a Bíblia está dizendo aqui, para o seu marido, que é Jesus Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, porque nós passamos pelas perseguições.
João está dizendo, olha, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aqui ele está se referindo a uma santa cidade, uma nova Jerusalém. Quando ele está falando uma nova Jerusalém, ele está dizendo que nós temos que nos renovar cada dia mais em Cristo Jesus. Nós temos que nos preparar para aquele grande dia, porque nós vamos viver em uma nova Jerusalém, em uma nova cidade, e esta cidade ele vai dizer que é santa. Por isso que nós temos que ser separados das coisas que acontecem aqui neste mundo, porque só quem vai morar nesta nova cidade é quem é santo, igual ao Pai que é santo, porque a Bíblia vai nos dizer, sede santo como meu Pai é, separado das coisas que não agradam a Deus. Mas João vai dizendo aqui mais coisas, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que é algo recíproco. Ele vai dizer aqui, ó, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Olha a ligação de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a finalidade desta igreja é viver para Deus, viver com Deus, e Deus viver com esta igreja que somos nós. Mas no verso 4 ele vai dizer, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O tabernáculo é a descrição que o acompanha sobre a bem-aventurança dos santos. Indica a comunhão inquebrável entre Deus e seu povo. Graças à sua presença, ali não há mais tristeza. Olha que interessante João vai falar. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Porque nós vamos viver em uma nova cidade. Vamos viver com Deus. Nós vamos ver Deus do jeito que Ele é, Jesus do jeito que Ele é. Nós não vamos mais ficar com este corpo incorruptível, porque ele não entra no céu, mas nós vamos ser transformados com um corpo igual ao de Jesus Cristo, para que a gente viva em alegria. Não vai ter mais lágrima nos olhos. Muitas das vezes nós choramos muito mais pela dor, pela tristeza, do que pela alegria, do que pela felicidade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte. Lá nesta nova cidade, nessa santa cidade, não vamos nos preocupar mais com a morte, porque nós vamos também vencer a morte. Aqui mais embaixo ele vai dizer, para aquele que vencer, eu darei todas essas coisas. E lá em Romanos ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores, porque estamos em Cristo Jesus. Olha que João nos relata, olha, Deus vai limpar de seus olhos todas as lágrimas. Não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que lugar maravilhoso! Para que a gente não se preocupe mais com as coisas que nós passamos aqui. Muitas das vezes uma dor de cabeça que fica 2, 3 dias ali e não quer passar. Muitas das vezes há alguém que se foi e a gente fica ali a todo tempo se martirizando, sentindo uma dor da perca.
Uma dor daquela pessoa que nós amamos não está mais perto da gente, mas quando a gente for morar nesta nova Jerusalém, quando a gente for adorar o nosso Deus, quando a gente for ver Ele da forma que Ele é, não vai ter mais dor. Porque João está dizendo, ei, é uma nova cidade, é um novo céu. E ele continua dizendo, porque já as primeiras coisas são passadas. É por isso que nós temos que viver aqui neste mundo com a certeza de que tudo que nós conquistamos aqui vai ficar aqui. Seja de um jeito ou outro, ou a gente vai ver Jesus Cristo descer da glória com as nuvens, com os seus anjos para vir buscar esta igreja, ou Ele vai nos levar individualmente. De qualquer maneira, tudo vai ficar aqui. E para quem ficar, só vai restar a saudade, só vai restar o arrependimento de não dar ouvido para quando eu e você fosse falar para elas e dizer, olha, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Muitas pessoas nesse dia vão sentir falta daquela igreja que tanto critica, daquele irmão que coloca um som e chamam ele de doido, daquele irmão que fica orando, que fica falando muitas vezes em outras línguas e as pessoas não entendem e taxam como maluco. Muitas pessoas vão sentir falta da igreja aqui na terra. Mas a palavra continua dizendo, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiéis. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus proclama a conclusão das coisas novas, bem como a destruição das velhas. Pois ele vai dizer, eis, e aquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Jesus. Disse para ele, eis que faço nova todas as coisas. Em que área da sua vida está precisando ser feito novo? Porque Jesus disse aqui que faz nova todas as coisas. E quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo que era velho se fez novo. E aqui João está nos relatando que o próprio Jesus, assentado naquele trono, disse para ele que eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiéis. É a palavra. Não agora que João ouviu e contou, mas João ouviu, viu e escreveu, para que todos que lê, e que seja a geração que for, porque o próprio Jesus disse que vai ter uma geração que não vai experimentar morte, vai ser arrebatada pelo próprio Jesus. Ele está dizendo, esta palavra é verdadeira e fiel. Ele faz novo todas as coisas, Ele fez novo eu, fez novo você, nosso pensamento, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de se comportar, de falar, palavras que não agradam a Deus, palavras que não edificam. Agora Ele fez novo um entendimento que outra hora nós entendíamos como se nós fôssemos o dono da nossa própria vida. E nós agora sabemos que quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós como advogado. O Espírito Santo leva para Deus nossas orações como gemido inexprimíveis. E aqui ele está dizendo, escreva, porque esta palavra é verdadeira. E João escreveu. Mas o versículo 7 ele vai dizer, quem vencerá herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha, aqui em Apocalipse, a gente vê que a todo momento, aquele que vencer, aquele que é fiel, vai ter uma palavra que vai dizer aqui, uma passagem no próprio Apocalipse, que vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer. Então nós estamos
aqui nesta terra, procurando vencer, mas não para ganhar uma medalha, um troféu, algo que vai ficar aqui, mas para ganhar a coroa da vida. Nós somos com Cristo mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele vai dizer: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vença. Muitas das vezes nós olhamos para essa palavra e imaginamos vencer o quê? Muitas das vezes é vencer, disputar algo com uma pessoa, não, vencer você mesmo. Vencer o desejo da carne, o desejo dos olhos, vencer aquilo que não era para entrar no nosso coração, mas de qualquer maneira foi, e nós temos que vencer. Liberar perdão, pedir perdão, amar o próximo, vencer os sentimentos de quando alguém se levanta contra nós, nós queremos se levantar para mostrar àquela pessoa que aquela pessoa está errada, mas aquele está dizendo: quem vencer herdará todas as coisas. Você tem que vencer você mesmo. Primeiro você vence você, para depois você vencer aquilo que atrapalha a pessoa de enxergar o caminho que é Jesus Cristo. E aqui João está nos dizendo que ele vai dizer: e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas é aquele que vencer. Mas a palavra finaliza dizendo no verso 8: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Do versículo 1 até o versículo 7, ele está nos mostrando que vai ter uma nova Jerusalém, uma cidade santa, que Jesus Cristo vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, não vai ter mais pranto, ranger de dente, não vai ter mais dor, nós vamos viver uma vida vitoriosa, uma vida com Cristo. Ele vai dizer: aquele que vencer a agonia aqui nesta terra, vencer o pecado. Mas o 8, ele vai dizer que vai ficar algumas pessoas de fora desta nova cidade. Ele vai dizer que não todos vão para essa cidade santa, mas ele vai ainda dar o nome: olha, os tímidos, coragem e resistência, pacientes são indispensáveis ao conflito entre o cordeiro e o dragão. Incrédulo, o oposto de fiel. Abominável significa poluído pelas ambições da terra. Feiticeiro, o grego literal, refere-se àqueles que traficam drogas. Mentiroso são aqueles que se desviam da verdade e juntam-se aos enganadores. Aqueles vão ficar de fora. Para cada um item aqui que está nesta palavra, nesta mensagem, ele dá o significado. Olha, mas ficarão de fora, mas quanto aos tímidos, e ele vai dizer: tímido, coragem e resistência, paciente são indispensáveis ao conflito entre o cordeiro e o dragão. Aqueles que é tímido, que tem vergonha de falar que é servo de Deus, que tem vergonha de carregar uma Bíblia e dizer que é um servo, um discípulo de Jesus Cristo. Aquele que é tímido de falar a palavra, mas muitas das vezes não é tímido de fazer o que desagrada a Deus. Mas ele vai falar os incrédulos. Incrédulos é o oposto de fiel. Abominável significa poluído pela abominações da terra. O incrédulo, aquele que não acredita que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estes vão ficar de fora. Mas ele fala: e os abomináveis, os homicidas.
Olha, quando ele vai dizer os homicidas, aquele que mata não só pessoas, mas que mata sonhos, que traz desânimo para a vida de outras pessoas. Aquelas pessoas que têm um prazer de destruir, levando uma fofoca, levando uma mentira, levando algo que não aconteceu. Os homicidas não significa só a pessoa matar uma pessoa, mas significa também matar os sonhos de Deus dentro de outra pessoa. E ele continua dizendo aqui, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos. E a gente vai ver que o feiticeiro no grego refere-se àqueles que traficam droga, mentirosos são aqueles que se desviam da verdade e junta-se aos enganadores. Os mentirosos que se desvia da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. A palavra é a verdade, mas agora eles vão se juntar com aqueles enganadores. Esses vão ficar de fora. Agora a gente pode abrir um parêntese e ver se alguma área da nossa vida nós estamos agindo assim, porque nós não somos perfeitos. Procuramos cada dia mais a perfeição. A palavra de Deus vai dizer: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Todos os dias nós temos que buscar a santificação e a paz com todos. A paz depende de duas pessoas. Se uma pessoa quer guerra e a outra quer paz, aquele que quer paz sai de junto do que quer guerra. Mas a santificação depende de mim e de você. Não é porque aquele ou aquela não quer ser santificado que eu também não vou ser. Não, porque a Bíblia nos diz: sem a santificação ninguém verá Deus, sem a qual ninguém haverá Deus. Então eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar todos os dias daquilo que desagrada a Deus. Mas ele continua falando, quando ele fala os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde como enxofre, o que é a segunda morte. Aqui ele está falando da segunda morte. A primeira morte é a morte carnal, do pó veio, do pó vai voltar. Mas a segunda morte é o Espírito que está dentro de nós, que Jesus Cristo, que Deus soprou em nossa narina o fôlego de vida. Ele um dia vai requerer, e para onde ele vai lançar? Para essa nova cidade, essa cidade santa, que a Bíblia está nos mostrando aqui, ou ele vai lançar, como ele está dizendo aqui, num lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra de reflexão. Eu vou parar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo, mas João vai dizer que viu um novo céu e a nova terra. Ele vai falar como é que nós devemos nos comportar aqui para viver neste novo céu, nesta nova terra, como uma noiva adereçada, como uma esposa ativada para o seu marido. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, pranto, ranger de dente, dor. Ele vai nos mostrar como é que nós temos que viver para ir para este céu. Mas ele também vai dizer, aqui os que não vão entrar lá, no céu, na nova cidade santa, na nova Jerusalém. E ele vai dizer, os homicidas, os tímidos, os incrédulos, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos não vai poder entrar lá. Que esta palavra faça guarita no seu coração e que você nesta manhã faça uma reflexão da sua vida e veja se tem alguma área da sua vida que precisa de Deus, da misericórdia de Deus, porque você é um vencedor. E ele está dizendo aqui, no 7, quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém?
Que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra no seu coração e no meu que estiver faltando. Em nome de Jesus. Amém.